Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente ao sistema osteomuscular. Essa playlist que nós estamos fazendo somente de ossos e músculos. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos, mais vídeos, se inscreve no canal e deixe seu joinha, claro, para incentivar a gente sempre a fazer mais vídeos para vocês. Então, vamos ao que interessa. Hoje, nesse sistema osteomuscular, nós vamos falar exatamente dos músculos com sua origem, inserção e ação referentes à perna. Sim, olha que belezura. A nossa perna, que sempre companheira, está nos ajudando nos movimentos ao caminhar. Beleza. E quais os músculos podemos destacar? Começando com os músculos da porção posterior. Como nós podemos ver, nessa porção posterior, formando aquilo que a gente chama popularmente como a batata da perna, nós podemos ver esse músculo de frente já. Que músculo seria esse? A gente vê que ele tem dois ventres, na verdade, um músculo grande que discorre desde a porção superior até a porção inferior. Que músculo seria esse? O gastronêmio. Sim, esse músculo gastronêmio, ele vai estar nessa porção mais externa da nossa panturrilha e ele vai discorrer toda essa perna. E qual é a sua origem e inserção? Sim, esse músculo vai ter a sua origem no côndilo lateral e medial. Por quê? Porque ele tem dois ventres, como nós estamos vendo. E eles vão unir-se e vai formar a sua inserção lá no calcâneo. Sim, ele vai formar essa ligação, essa inserção lá no calcâneo por meio do ligamento calcâneo, ou conhecido tendão de Aquiles. Beleza? Então, repetindo para você, a origem e inserção. A origem seria no côndilo lateral e o côndilo medial, e vai se insertar nesse calcâneo por meio do tendão de Aquiles. Beleza? E qual a ação desse músculo? Como ele está na porção mais posterior da nossa perna, ele vai auxiliar na flexão plantar. Flexão plantar do nosso pé, obviamente. Então, esse é o primeiro músculo que nós destacamos, é o músculo gastronêmio. Agora, se nós disseccionarmos esse gastronêmio, o que a gente vai ver? Vamos ver o músculo sóleo, que é esse que você vê na tela. Ele vai logo abaixo desse gastronêmio que nós falamos. Lembrando que esse sóleo também vai fazer parte dessa batata da perna que a gente fala, está na porção posterior. E qual a origem e inserção desse músculo? A origem dele vai ser exatamente na porção mais superior, na cabeça da fíbula, que é um dos ossos da nossa perna, e também a porção mais medial da tíbia. E ele vai discorrer para se insertar também lá no calcâneo por meio do tendão de Aquiles. Então, repetindo para você, a origem desse músculo sóleo vai ser exatamente desde ali dessa porção superior da fíbula e também a porção mais medial da tíbia. E ele vai discorrer até se insertar nesse calcâneo por meio do tendão de Aquiles. E como ele está mais posterior, como o gastronêmio que nós já falamos, ele também vai ter uma ação de flexão plantar. Beleza? Outro músculo também muito importante é esse que estamos vendo na tela, que é o músculo plantar da perna. Esse músculo plantar, ele vai ter sua origem e sua inserção. A origem desse músculo vai ser exatamente ali no epicôndilo lateral. E ele vai discorrer o seu trajeto até ele se insertar juntamente nesse tendão de Aquiles. E ele vai se insertar nesse calcâneo por meio do tendão de Aquiles. Então, repetindo para você, a origem desse músculo plantar vai ser exatamente no epicôndilo lateral. Ele discorre o seu trajeto até se insertar nesse calcâneo por meio do tendão de Aquiles, junto com os outros músculos que nós falamos, o gastronêmio e também esse sóleo. Beleza? Então, ambos vão ter esse conjunto com o tendão de Aquiles. Outro músculo é esse que a gente está vendo na tela, que é o tibial posterior.
Esse tibial posterior nos remete que existe um tibial anterior. Sim, existe um tibial anterior. Mas nós vamos falar mais à frente no vídeo. Esse tibial posterior que nós estamos vendo, ele possui sua origem e sua inserção. A origem dele vai ser na porção proximal da tíbia, ou região proximal desse osso que vai estar ao lado da fíbula. É um dos ossos que forma a nossa perna. Ele vai discorrer até se insertar no segundo, terceiro e quarto metatarso. Então, repetindo para você, a origem desse músculo vai ser na porção proximal da tíbia. E ele vai discorrer até se insertar no segundo, terceiro e quarto metatarso. Sim, é um pouquinho chatinho porque a gente tem que saber realmente. Em alguns exames, talvez prático, teórico, você precisa saber a inserção e origem desses músculos. E qual a ação desse músculo? Como ele está na porção posterior, como a gente está falando, ele é o tibial posterior, ele auxilia na flexão plantar, beleza? Agora, e esse outro músculo que estamos vendo? O flexor longo dos dedos. Esse flexor longo dos dedos, ele vai ter sua origem e sua inserção. A origem desse músculo vai ser exatamente a porção medial da nossa tíbia, esse osso da tíbia. E ele vai discorrer até se insertar nas falanges distais dos ossos que vai formar esses dedos realmente. Porque, como o próprio nome diz, ele é um flexor longo dos dedos, beleza? Então, repetindo para ficar bem claro, qual a origem desse músculo? Porção medial da tíbia. Ele vai discorrer até se insertar nas falanges distais dos dedos referentes, onde ele vai se insertar ali, beleza? E a ação dele vai ser de flexão plantar e, claro, flexão dos dedos onde ele está inserido nessas falanges distais. E como existe um flexor longo dos dedos, como a gente viu, existe esse também, que é o flexor longo do dedo hallux. Não é Hilux, não, o carro que a gente conhece, é hallux, beleza? Esse hallux é também, a gente pode dizer que é o dedão do pé, o maior dedo do nosso pé. Aquele que você dá um chute ali no criado mudo de vez em quando à noite. Pois é. Então, nós temos um músculo que vai atuar sobre ele, que é um flexor longo do hallux. Ele possui sua origem e a sua inserção. A origem desse músculo flexor longo do hallux vai ser exatamente na porção mais distal da nossa fíbula. E ele vai discorrer até se insertar na falange distal desse dedo hallux, ou do dedão. Beleza? E qual a ação desse músculo? Vai ser auxiliar, em conjunto com os outros músculos que nós falamos já nessa porção posterior, na flexão plantar, mas também na flexão do dedo hallux, o dedão do nosso pé. Beleza? Então nós falamos de alguns músculos nessa porção mais posterior, um pouco lateralizada. E qual outro músculo? Olha esse músculo. Esse músculo poplíteo. Sim, esse músculo poplíteo também vai ter sua origem e sua inserção. Qual a origem desse músculo? Epicôndilo lateral. E ele vai se insertar na porção mais proximal da nossa tíbia. Então, relembrando para você, a origem desse músculo poplíteo vai ser exatamente no epicôndilo lateral. E ele discorre até se insertar na porção proximal da tíbia. E ele vai atuar, na sua ação, vai ser exatamente na articulação do nosso joelho. Ele vai auxiliar no processo de flexão, enquadrando essa articulação do joelho. Outro músculo ainda que a gente pode destacar agora na porção mais anterior é esse que a gente está vendo, que é o tibial anterior. Nós falamos do tibial posterior, lembra dele? Esse é o tibial anterior. O que a gente pode falar dele? Sua origem e sua inserção. A origem desse músculo vai ser exatamente o côndilo lateral. Ele vai discorrer desde esse côndilo lateral até uma porção mais desse primeiro metatarso. Então, relembrando, origem e inserção. A origem dele, côndilo lateral.
inserção primeiro metatarso. E como ele está na porção mais anterior, ele vai fazer o que a gente chama de dorsoflexão. Beleza? Então, a ação dele é de dorsoflexão, lembrando que ele vai desde o côndilo lateral até se insertar no primeiro metatarso. E agora, esse outro músculo que a gente está vendo, esse é o extensor longo dos dedos. Lembra que existe um flexor longo dos dedos? Existe também um extensor longo dos dedos. E onde vai ser a origem e inserção desse músculo? A origem dele vai ser no côndilo lateral e ele vai discorrer até se insertar para poder realizar a sua ação. Então ele vai desde o côndilo lateral até se insertar no seu local de ação e a ação desse músculo vai ser exatamente a dorsoflexão. Exatamente junto com a ação desse nosso tibial anterior que a gente já acabou de citar. Então esse é o flexor longo dos dedos. Outro músculo que a gente ainda pode destacar é o músculo extensor longo dos dedos. Qual é a sua origem e inserção? A origem desse músculo vai ser exatamente no côndilo lateral. Ele vai discorrer até se insertar nas falanges distais e mediais. E a sua ação vai ser diretamente no processo de dorsoflexão, juntamente com o tibial anterior que a gente acabou de citar. Então, repetindo para você, esse músculo que a gente acabou de ver na tela, esse extensor longo dos dedos, ele vai ter sua origem no côndilo lateral e ele vai discorrer até se insertar nas falanges distais e mediais. E lá nessas falanges ele vai promover exatamente a extensão desses dedos, onde ele se inserta, e claro, uma dorsoflexão. Beleza? E como existe um extensor longo dos dedos, existe também um extensor longo do dedo hálux, ou o famoso dedão que se encontra com um criado mudo de vez em quando. Pois é, esse extensor ele vai ter sua origem e sua inserção. A origem dele vai ser na porção medial da fíbula. E a sua inserção vai ser exatamente na falange distal do dedo hálux. Beleza? Então a sua ação vai ser diretamente auxiliando junto com esses músculos mais anteriores, como o tibial anterior, o extensor longo dos dedos. Esse músculo extensor longo do dedo hálux vai auxiliar no processo de dorsoflexão e, claro, uma extensão desse dedo hálux. Beleza? Lembrando que a sua origem e inserção vai ser onde? Porção medial da fíbula, sua origem, e a sua inserção na falange distal do nosso dedo hálux, ou o dedão do pé. Outro músculo que a gente ainda pode destacar são os músculos fibulares. Como assim fibular? Porque existe o fibular longo, fibular curto e fibular terceiro. Esse fibular longo que a gente vê na tela, ele vai ter sua origem e sua inserção. A origem desse músculo vai ser exatamente na cabeça da fíbula, esse osso que está ao lado da tíbia. E ele vai discorrer até se insertar no primeiro metatarso. E a ação dele vai ser de dorsoflexão. Ele vai auxiliar nesse processo. Outro músculo que está pertinho dele vai ser o fibular curto. Existe fibular longo, fibular curto, que é o que vamos falar agora, e a sua origem e inserção. A origem desse fibular curto vai ser exatamente na porção mais medial dessa fíbula. E ele vai discorrer até se insertar no quinto metatarso. Beleza? E a sua ação também vai ser de dorsoflexão. Entre outras ações também, mas essa é a principal, claro, auxiliando no processo de dorsoflexão com os outros músculos que a gente acabou de citar anteriormente, como o tibial anterior, o extensor longo dos dedos, enfim, vai fazer essa dorsoflexão. E existe ainda o fibular terceiro. Esse fibular terceiro vai ter também a sua origem na porção mais medial da fíbula, e ele vai discorrer até se insertar no quinto metatarso. E claro, a sua ação vai ser de dorsoflexão. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixa o seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?